Vamos então dar continuidade ao estudo, né, do tema a história das religiões. E aí, dando continuidade ao assunto, nós vamos aí falar hoje sobre a questão da evolução do conceito religioso, né? Para se chegar, no caso, aí a questão das religiões atuais, né? Como é que nós chegamos às religiões atuais? E aí, cada uma com a sua história, naturalmente, mas ainda nós estamos lá atrás falando sobre o princípio, né? Que não pode ser negado. Nada veio pronto, nada veio acabado, entregue acabado. Tudo foi construído, né? Então, tudo é indicativo de processo evolutivo, ou seja, de evolução tanto no meio físico, né, quanto no meio cultural, intelectual e assim. Bom, então nós consideramos aí que a espécie humana evoluiu, né? Nós transcendemos aí obstáculos, barreiras, né? E aprendemos a dominar, né, o nosso ambiente, transformando, né? E ainda não chegamos ainda no processo onde podemos falar de civilização, princípios da civilização, da civilização humana, né? Ainda estamos ainda aí no meio tribal, né? Onde pequenos grupos da espécie humana buscam se organizar para sobreviver, né? Às intempéries, né? Aos cataclismas e etc. e tal. E, naturalmente, todo o processo evolutivo ele se dá em função apenas de uma coisa, né? Dessa divina capacidade de pensar, de raciocinar que nós temos, que nos colocou à frente de todas as outras espécies existentes, né? No planeta, espécies com vida, né? Então, nós somos a única espécie capaz de transcender as barreiras, né? E inventar, reinventar e assim por diante. Criar, eu acredito que não, né? A gente consegue descobrir formas que existem e manipular essas formas, né? Dentro da palavra criar, eu não gosto muito de usar, eu acredito descobrir, né? Descobrir, transformar e assim por diante. Bom, nesse cenário, né, tribal, surgem, como falamos anteriormente, indivíduos que se destacam, são chamados aí de xamãs, feiticeiros, bruxos, magos, etc. e tal. Isto porque eles são muito diferentes. Conhecemos o termo animismo e compreendemos seu conceito como sendo a denominação da primeira forma de religião. Não esquecendo que religião é toda estrutura organizada que filosoficamente busca responder, cada uma com seus dogmas, as questões existenciais, né? De onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? O que é a morte, a vida em si, seus sofrimentos, a felicidade e assim por diante. São as nossas questões existenciais. Então, dando continuidade ao estudo deste tema, que é a história das religiões, precisamente de onde estas surgiram, vamos compreender que estas não possuem como causa a específica história de seus fundadores. Eis uma questão aí que a gente deve discutir, porque é o princípio das religiões, né? Primeiro se nota os fenômenos, o medo, o terror, o pavor, implica sobre, digamos assim, as mentes primárias, né? E se faz conceitos sobre o espanto, etc. O endeusamento, né? A admiração, vem do temor. E ainda permanece nesse período, nesse cenário, mas agora já se tem um certo domínio, né? Uma certa explicação para isso, né?
um certo dizer, ó, isso acontece por isso, começa a haver justificativas. E esses indivíduos é que se encarregam disso, né? Mas é muito importante entender que esses indivíduos, eles assim, eles não são diferentes dos outros, são iguais, né? Nós já falamos até sobre isso em outros vídeos, outros assuntos, e eu volto a repetir sobre, ninguém é diferente do outro substancialmente, né, materialmente. Nós nascemos todos da mesma maneira e morremos todos da mesma maneira. O que diferencia-nos aí é quanto ao estado evoluído, né? E é um desafio, né, para a ciência, no campo das ciências, né, ciências latos e stricto sensus, né, que é uma briga muito grande em relação a isso. É um desafio das ciências aí interpretar, né, conseguir entender o porquê dessas diferenças, sendo que a substância, né, o meio por onde ocorre, gera, processa o pensamento, o raciocínio, é o mesmo. Dada aí algumas patologias, né, que limitam esta condição. Mas do restante, dentro da normalidade, somos todos iguais, fisicamente, né? Então isso nos leva aí a indagar realmente aí se esses indivíduos lá nesse cenário, né, digamos aí, pós-pré-históricos, né, mas primários, né, os primatas nossos lá, os nossos ancestrais, né, e o que hoje nós temos aí, né, podemos comparar facilmente isso com o homem hoje civilizado, não humanizado, civilizado, né, porque é diferente, e dentro do contexto de civilização também existe muito a desejar ainda. O que a gente pode entender com os nossos remanescentes aí de primatas, né, como os nossos índios, né, que são ainda aí, digamos aí, estão dentro do contexto do Homo sapiens, né? Então, se você pegar um índio aí, fizer uma análise cultural dele, uma análise de vida dele, de pensamento, de conhecimento dele, com o que hoje nós temos, é completamente diferente. Mas você também vê que índios que eram, né, se tornaram, né, dentro do processo civilizatório, conhecedores de tecnologias, adquiriram conhecimento, nas aldeias tem escola, eles aprendem o nosso idioma, aprendem a escrever, aprendem as letras, as ciências e assim por diante, se tornam professores, mestres e doutores. Então não existe limitação. Então a gente fala de processo de conhecimento por aprendizado. Então tudo está realmente inserido dentro do contexto da experiência do eu, né? Não da matéria em si, não do cérebro em si, não existe nada que nos diferencie. Então é importante compreender para que a gente não cultive preconceito em relação a isso. Então, quando nós estendemos o olhar da compreensão através do estudo, da dedicação, nós entendemos o porquê isso foi construído dessa maneira. O porquê do que nós chamamos aí, podemos denominar de xamanismo, né? Feiticeiros, feitiçarias, e assim por diante, né? O uso, né, dessa faculdade do pensar anímico, né, nos levou nesse cenário, a esse desenho, digamos assim, pré-religioso, né? A esse desenho.